Olá pessoal, vamos começar aqui o nosso trabalho aqui em desenho geométrico. Na área de matemática, nós estamos fazendo nossas construções de ângulos, tá? Então, para construir um ângulo de várias medidas diferentes, usamos apenas régua, compasso. Está aqui nossa régua, nosso compasso que nós vamos utilizar hoje. É necessário traçar uma bissetriz que você aprendeu a fazer no 7º ano. Vamos retornar a essas construções, além de justificar o porquê ela funciona usando triângulos congruentes. Então vamos lá. Considere um ângulo de vértice V, está aqui, nossa vértice da figura. A. Com o centro em V, abertura do compasso 3 cm. Abertura 3 centímetros de seu compasso, trace uma circunferência. Indique no desenho os pontos os quais a circunferência intercepta os lados do ângulo, nomeando A e B. Então, procedimento aqui, vamos abrir aqui, ó, abrir 3 centímetros da minha régua. Agora, ponto em V. Eu vou abrir uma circunferência, como está pedindo aqui. Vou traçar a minha circunferência. Tracei a circunferência, eu tenho um ponto A aqui e eu tenho um ponto B aqui. Os dois pontos. Vamos lá. Qual é o comprimento do segmento VA? VA, 3 centímetros. E VB, também 3 centímetros. Então, a primeira resposta está aqui. 3 centímetros. Comprimento do segmento. Esse é o segmento. Está aqui o meu compasso. Está me indicando aqui 3 centímetros, que é a abertura do meu compasso. C. Então, aqui já foi. C. Com o centro em A, abertura 3 centímetros, trace uma segunda circunferência. Então, está aqui, centro em A, uma segunda circunferência. Acabei de traçar a minha segunda circunferência. Com o centro em B, abertura 3 centímetros, trace a terceira circunferência. Então, está aqui centro em B. Traço a minha segunda circunferência. E indique no desenho o ponto distinto V, tá? No qual as duas últimas circunferências interceptam, nomeando o ponto C. Seria esse ponto distinto de V, ó, diferente de V, distinto, ponto C. Tá aqui, ó. Trace o segmento AC. AC. Então, eu vou traçar o segmento AC, como está sendo pedido aqui. AC traçado. BC também está pedindo um segmento BC. Traçando um BC aqui. Acabei de traçar. E um segmento, então, VC. Segmento VC está aqui, ó. Esse é o segmento VC que pede. Esse é o segmento VC, tá? Então, qual é o comprimento de AC? Bom, AC, 3 centímetros. E de BC? 3 centímetros. Então, resposta aqui, 3 centímetros. H, o triângulo V, A,
C e o triângulo VBC são congruentes? Uma boa pergunta. São congruentes? Sim, são congruentes. Caso afirmativo, qual o caso de congruência correspondente? Pessoal, então aqui é o seguinte, ó, o segmento. Então o triângulo, vamos colocar assim para ficar mais bonito. O triângulo V, olha como que eu estou respondendo. VAC congruente ao triângulo VBC. Caso de congruência. Caso de congruência. O caso vai ser... Vamos colocar mais bonitinho aqui. O caso vai ser... O caso, né? É L, L, L. Se você analisar aqui, ó. Vamos analisar. Esse lado tem 3 centímetros. Aqui também tem 3 centímetros. O VC, ele é comum aqui tanto para esse triângulo, para o VAC, como para o VBC. O VC, o segmento VC é comum para os dois. Logo, esses dois triângulos, desculpa, são congruentes. E são congruentes por qual caso? Lado, lado, lado. Então, aqui é lado, lado, lado. Não tem como fugir disso. Vamos para a próxima página. Questão agora é a questão I. Vamos lá aqui em cima, ó. Vamos pensar aqui na questão I, tá? A partir de sua resposta no item H, o que você pode afirmar sobre as medidas dos ângulos VAC e CVA e CVB? Explique sua resposta. Então vamos pensar um pouco aqui, pessoal. Aqui, vamos escrever assim, como o triângulo VAC é congruente, né, com o triângulo VBC, os ângulos CVA e CVB têm medidas iguais. Bom, podem escrever dessa forma. J. Vamos lá, pessoal. O que a semirreta VC representa para o ângulo BVA? A semirreta VC é a bissetriz do ângulo vai escrever aqui, BVA. Pronto. Respondido o item 1. Para o item 2 aqui, vamos lá. No item 2, você construiu a bissetriz do ângulo dado. Porém, seu desenho ficou muito poluído, ou seja, muito cheio de riscos, né? Nosso desenho aqui ficou muito cheio de risco. Aquela primeira impressão aqui, ó, essa primeira impressão ficou muito cheia de risco. Então, vamos lá. Cheio de linhas, né? De construção desnecessária. O que não é desejável no desenho geométrico? Refaça a construção, traçando apenas as partes
das linhas que forem essenciais para obter os pontos A, B e C. Bom, pessoal, é só trazer de novo aqui, ó, 3 centímetros. Eu não vou fazer tudo aquela circunferência que a gente já faz. É aquilo que a gente faz do ângulo, ó. Eu vou traçar aqui, ó, vértice aqui. Um arco aqui, outro arco aqui. Aqui eu tenho um ponto A, ponto B. Dou um ponto A aqui. Eu vou traçar aqui. Com o ponto B aqui. E tenho o ponto C aqui. E traço a minha semi-reta bissetriz, saindo do vértice V. A2, o item 2 está feito. No item 3, na construção do item 1, você traçou 3 circunferências de raio 3 centímetros. Se essas circunferências tivessem raio 4 centímetros, você conseguiria obter a bissetriz da mesma maneira? Explique sua resposta. Se necessário, faça no seu caderno um desenho que represente a situação. Pessoal, vamos ver aqui, ó. Só para constatar, vamos abrir aqui 4 centímetros para a gente constatar. 4 centímetros. Eu ia fazer uma circunferência aqui de 4 centímetros. E eu acho que eu quase conseguiria, tá? Vamos ver, olha aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vou trazer para cá. Vamos virar aqui. Vamos ver se 4 centímetros a gente conseguiria. Não. Não conseguiria porque eu perderia um ponto aqui. Então, a resposta é não. Preste atenção no que eu fiz. Vou pegar minha borracha aqui, né? Preste atenção no que eu fiz. Olha só, aproveitando aqui o desenho aqui do item 2, que é o mesmo, né? Então, vamos abrir 4 centímetros. Abrir em 4 centímetros e eu percebo, com o vértice aqui, eu não consigo, ó, 4 centímetros, eu não consigo chegar aqui, ó, determinar o ponto aqui. Ele sai fora. Então, não, eu não conseguiria. A resposta aqui, então, vai ser não. Não. Vamos lá. Não. Vamos pensar o que a gente vai colocar aqui. Pode colocar assim, ó. Para. Vou colocar um ponto aqui, né? Para. Vamos ver aqui. Então, a circunferência, 4 centímetros, bissetriz. Explique. Vamos lá. Então, a resposta é não. Para os triângulos VAC e VBC sejam congruentes, basta que as duas últimas circunferências traçadas... Então, eu não teria centro aqui. Centro aqui eu não teria. Então, não. Então, o caso é não. Então, vamos colocar aqui no papel. Para que os triângulos... Vamos colocar assim. VAC, né? E VBC sejam congruentes. Basta que duas últimas circunferências traçadas, eu vou colocar assim, traçadas,
com o centro no ponto A, vamos colocar assim, com o centro no ponto A e B, respectivamente. Tenham mesma medida. Tá? Ou seja, aqui eu vou perder o centro, eu não vou ter o mesmo centro com 4 centímetros. Se você perceber, você não pega aqui, você não consegue traçar. Então é não, tá? B. As três circunferências que você traçou precisam ter o mesmo raio para que se obtenha bissextris? Sim. Sim, tem que ter o mesmo raio. Por quê? Que teremos dois triângulos vou escrever direitinho aqui, triângulos congruentes de um lado comum, que foi aquele lado, voltando aqui um pouquinho, que foi o lado VC. O lado VC é comum para esses dois triângulos. VC, que é o segmento VC, né, pessoal? Bom, agora vamos ver o ângulo de 60 graus aqui, aquele exercício que está o ângulo de 60 graus. Bom, ele pede o que ele pede aqui? Com a régua e o compasso, você vai desenvolver uma estratégia para construir um ângulo de 60 graus. Vamos lá. O que nós precisamos aqui, ó, para traçar esse ângulo de 60 graus aqui? O que eu vou fazer para traçar esse ângulo? Então, vamos seguir aqui o passo a passo. Com o centro no ponto O, trace uma circunferência de 4 centímetros. Então, uma circunferência de raio 4 centímetros. Desculpa, pessoal, de raio 4 centímetros. Então, vamos lá. Tracei a circunferência aqui de raio 4 centímetros. Então, no item 2, marque um ponto qualquer sobre a circunferência que você traçou. Então, eu vou marcar aqui, ó, P1. Vou chamar de P1. Tá? Vou chamando isso aqui de P1. Com o centro em P1 e o raio 4 centímetros, trace um pequeno arco que intercepta a circunferência. Então, tá bom. Saindo daqui, marcaria aqui. P2. Pronto. P2. Então, acabo de marcar aqui o P2. Com o centro em P2 e o raio 4 centímetros, intercepto de novo, né? P3, P4, depois P3, o que ele fala aqui? Repita o procedimento de D, do item D, e retome aí, obtido da mesma sequência, depois P3 e assim por diante. Quantos pontos ficariam marcados? Então aqui é o seguinte, pessoal, acabei de traçar aqui, então tracei aqui o P1, né? Tá aqui o P1, P2, P3, P4, P5,
P6. Então, eu dividi a minha circunferência em 6 partes iguais. Cai naquilo que eu falei já na aula, que eu venho falando faz um tempinho com vocês, que o raio da minha circunferência tem 60 graus. Porque ele divide a minha circunferência, que tem 360, em 6 partes iguais. Bom, então tá aqui, ó, item E e item D. Ele fala o seguinte aqui agora, olha só. Esse pedaço aqui, ó, daqui a aqui é o arco. Daqui a aqui é o arco que eu tenho. Suponha que os pontos que você obteve tenham dividido sua circunferência em arcos de mesma medida. Nesse caso, qual é a medida do menor arco P1, P2? Então, aqui, ó, P1, P2, registre seu raciocínio. Bom, a medida aqui, ó, vai ser 60 graus. Por quê? A minha circunferência, tem 360 graus. Com o raio da minha circunferência, com a abertura, né, no raio, dividiu-se a mesma, quem é a mesma? A circunferência, em 6 partes iguais. Ou seja, 2 pontos. 360 dividido por 6, que vai dar 60 graus. 360, 60 graus. Está aí o meu raciocínio. Está aqui. Vamos lá, pessoal, rapidinho aqui. Ligar os pontos para cada item aqui da circunferência. Eu vou fazer mais esses dois, vou corrigir mais esses dois, depois eu volto aí, tá? Corrigimos a página 331, fomos até a página 333. Eu vou parar no item G da página 334. Próxima aula nós voltamos com os comentários e as correções da página 334. Até mais, pessoal!